Rotep Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando os likes de vocês. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história e antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje está aqui para tocar um papo muito sério, né? Uma ideia muito séria, porque vocês acabaram de saber aí, órgãos estatais estão fazendo uma mega operação contra o crime organizado, né? Receita Federal, Polícia Federal, né? GAECO, lá de São Paulo, enfim. E vocês também sabem que essa mega operação ela foi muito motivada pelo fato de o governo federal, ano passado, ele propor uma instrução normativa, né? Que é um documento que é feito, né, por órgãos federais, para poder fiscalizar as transações via Pix. E aí, essas transações, a partir de um determinado valor, né, um valor que normalmente a classe trabalhadora não movimenta, e a classe trabalhadora é predominantemente preta, sempre a gente precisa fazer o recorte racial, um deputado federal bolsonarista, da extrema-direita, portanto, ele disseminou uma fake news covarde, criminosa, que fez muitas pessoas da classe trabalhadora acreditar que essa atitude do governo iria prejudicar a classe trabalhadora, iria acabar com o PIX, né? O que acontece é que o governo, diante disso, diante da repercussão negativa pela fala de um homem branco de São Paulo, né, bolsominion, portanto da extrema-direita, logicamente racista, se é da extrema-direita ele é racista, se é branco da extrema-direita é racista, o governo teve que voltar atrás, né, por conta da repercussão negativa que houve. Na época, inclusive, eu estava conversando com a minha esposa e falei, pô, o governo não pode voltar atrás quanto a isso, ele tem que chegar para o público, para a população, explicar que aquilo ali é uma mentira, né? Mas aí ia ficar a versão de um contra o outro, e vocês sabem como é que funciona, infelizmente, mal no Brasil, essa questão das fake news. Aliás, há muito tempo, né, desde que o Brasil foi invadido aqui, que as fake news funcionam. Desde que o Brasil foi invadido, desse território foi invadido pelos portugueses, que as fake news funcionam nesse território. Não por acaso, né, a história que nós aprendemos desse país, por exemplo, é a história a partir da visão eurocêntrica. Fake news total. Dito isso, essa mega operação contra o crime organizado, ela está atingindo o topo da cadeia do crime organizado, né? As esferas mais altas, né? Ou seja, o outro patamar do crime organizado, onde não estão ali, muito provavelmente, pessoas negras. Porque são pessoas que estão neste lugar, neste andar de cima, né, no topo da cadeia hierárquica, são pessoas que movimentam bilhões, né, em cada operação financeira. Os montantes chegam a 30 bilhões. Tem gente falando de 7 bilhões também em determinadas ações financeiras. Logicamente que a galera que faz parte do tráfico de drogas, nos morros e favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Brasil como um todo, essa galera, que é majoritariamente preta, essa galera nem sequer chega perto de botar a mão no montante desse, nem sequer chega perto de ver esse montante. E aí, eu já, muitas das vezes, inclusive aqui neste canal, já fiz diversas perguntas do tipo, por que que o jornal da mídia burguesa, por exemplo, né, o RJTV, que costuma falar de tráfico de drogas aqui e ali, por que ele faz uma pergunta muito simples? Como que essas armas, que algumas delas são inclusive de uso exclusivo das Forças Armadas, algumas delas inclusive são de uso exclusivo do exército israelense ou do exército estadunidense, como que essas armas chegam nas favelas e nos morros? É o rapaz lá, o fogueteiro, né, como se conhece normalmente, aquele que solta fogos quando a polícia chega, é o vapor, é o gerente do tráfico, é o chefe do tráfico, é o chefe da boca que faz essas transações financeiras? Obviamente que não, né? Mas como a fake news precisa convencer eu, você, a mim não, né, que eu já estou vacinado, você, de que o problema do tráfico está na favela, leia-se pretos, correto? O que acontece? Uma disseminação total, o tempo inteiro, de fake news via mídia burguesa, para fazer você acreditar que o problema do tráfico de drogas se encontra exclusivamente nos morros e favelas, quando na verdade ali é só o destino final. Ali é só a ponta do iceberg, só a pontinha pequenininha. E aquelas pessoas que estão lá, nesses lugares, a serviço das mais diferentes facções e milícias,
Essas pessoas, elas morrem e vivem, aliás, sobrevivem, sem saber por que estão lutando ali. E elas, muitas vezes, elas encontram um pouco de dinheiro nesses lugares, porque este Estado, historicamente falando, ele sempre relegou as populações pretas a lugares de subalternidade social, negando saúde, habitação, saneamento básico, cultura, educação e etc. Não por acaso, como ontem eu falei no aulão, lá onde eu dou aula, né? Muito cedo, assim que acabou entre aspas, acabou a escravidão, as populações pretas desse território elas foram enxotadas, esse é o termo, para as periferias, sem nenhum tipo de política pública para assisti-las. E, logicamente, posteriormente, nos anos 70, por conta da ditadura militar, nasceram, por exemplo, o Comando Vermelho. Dentro de cadê está documentado, em livros, em obras de referência está documentado, quando houve, né, a junção de alguns prisioneiros políticos com alguns criminosos comuns. Só que o Comando Vermelho, historicamente, pelo que está no livro que eu li, ele não teria absolutamente, inclusive o nome vermelho associa isso, né? Não teria uma visão voltada para o crime, seria uma visão política, porque vermelho tem a ver com socialismo, essa coisa toda. Só que a coisa degringolou para o outro lado e virou esse monstro incontrolável que o Estado alimenta, mantém todos os dias através dos agentes de segurança que são corruptos e fazem essas facções engordarem cada vez mais, enquanto essa máquina de moer pretos continua matando pessoas negras o tempo inteiro. Obviamente, é disso que está se tratando aqui, né? Eu quero ver, ou melhor, eu queria ver essa operação na Faria Lima, onde estão os banqueiros, os mega especuladores, os mega industriais, essas pessoas que controlam o sistema econômico, o sistema capitalista, que são brancos, como eu falei num debate para marxistas, me apontem um preto que seja burguês no Brasil. Não tem. Então estamos falando de uma estrutura onde funciona a questão racial, fundamentalmente, de uma guerra racial, não de uma luta de classe. Eu queria ver a Polícia Federal, ou o GAECO, ou os agentes da Receita Federal, chegarem atirando lá na Faria Lima, chegarem atirando nos lugares onde eles foram pegar, fazer essas ações, né? Chegarem atirando lá, como geralmente as polícias militares, federal também, e civil, chega atirando nos morros de favela a esmo, matando crianças, muitas das vezes jovens, adolescentes, que são inocentes, né? E fica tudo por isso mesmo. E fica simplesmente tudo por isso mesmo. Então, o tráfico de drogas, família, ele é uma armadilha que o Estado construiu para atrair incautos que não conhecem a história do Brasil, que não sabem como é que funciona essa máquina de moer pretos, e essas pessoas rapidamente são seduzidas por ganhos fáceis, sem saber que os seus patrões, os seus chefes, aqueles que realmente controlam, né, o crime organizado, eles estão viajando para o exterior, estão vendo final de Champions League em outros lugares, estão desfrutando de um conforto absurdo, estão movimentando bilhões, coisa que essa galera que está nos morros e favelas segurando armamento caríssimo, que eles não sabem se quer falar o nome, porque não estudaram, obviamente, né? Porque exatamente esse é o caminho, esse é o trajeto, essa é a proposta, essa é a estratégia montada pelo Estado. Eles não têm a menor ideia de como funciona essa cadeia produtiva que massacra vidas de pessoas pretas, que muitas vezes, repito, não encontram meios de sobrevivência legais, né? Enquanto que pessoas brancas, muito bem nascidas, nos lugares mais confortáveis da sociedade, por isso que essa é uma estrutura racista, essas pessoas desfrutam de privilégios. Muito provavelmente, né, muitas dessas pessoas dificilmente serão levadas a julgamento, dificilmente serão identificadas, muito dificilmente. Ainda que o Estado brasileiro tenha atingido, de certa forma, o coração financeiro dessas organizações, é preciso continuar com esse tipo de operações, né, e impedir os vazamentos, porque o próprio presidente Lula acabou de falar, que eu vi, né, aqui no UOL, ele dando uma entrevista para a Rádio Itatiaia, que houve um vazamento, então algumas pessoas conseguiram escapar da ação da polícia para serem presas em flagrante, né? Tem que evitar vazamento por conta disso, então dificilmente algumas dessas pessoas serão presas e levadas a julgamento. Eu espero, sinceramente, tá, que sejam.
Quando eu falo dificilmente, é porque dado histórico, logicamente que eu não tenho bola de cristal, mas dado histórico, político, cultural, social, econômico, racial do Brasil, que tem majoritariamente pessoas pretas povoando seus cárceres, enquanto que as pessoas brancas, que são os verdadeiros criminosos, que movimentam bilhões e bilhões de reais, ou de dólares, ou de euros, né? Por exemplo, repito, desfrutam de privilégios, de comodidades, que aquela galera que está na favela, nas mais diferentes favelas, fazendo música de apologia à facção A, B ou C, eles nem sequer desconfiam que essas pessoas existem. Mas essas pessoas sabem que eles existem. Sabem que são marionetes, são joguetes, são fantoches. Sabem que ali você pode manipular ao bel prazer aquelas pessoas desinformadas, e aquelas pessoas desinformadas vão continuar se matando entre si, majoritariamente pretas, sem nem saber por que estão lutando. E não é em nome de nenhuma ideologia, não é em nome da libertação do povo preto, muito longe disso. É em nome de algo que eles sequer desconfiam, em nome de siglas que muitas das vezes eles sequer desconfiam o significado, histórico inclusive, né? Sequer desconfiam. Então, família, é importante que isso esteja acontecendo agora, e eu espero, sinceramente, que desdobramentos aconteçam, né? Eu não tenho expectativa de ver o fim do tráfico de drogas no Brasil. Não tenho expectativa, porque, como vocês viram aí, está se falando de pessoas que são mega especuladores, que controlam juízes, por exemplo, que controlam a polícia, né, que paga propina para policiais, para agentes federais, estaduais, municipais, que paga propina para quem administra cidades, prefeitos, governadores, deputados federais, estaduais, senadores, estão infiltrados em todas as camadas dos serviços públicos, como disse o próprio presidente Lula, né? E quando eu falo aqui, gente, que essa ação é do PT, não tem nada desse negócio, o Jorge é petista. Eu sou pan-africano. Eu sou pan-africano. Estou preocupado com o povo preto, que muitas vezes morre nessas favelas, nesses morros aí, sabe nem por quê. Eu dou aula para crianças, meninos de 12 anos, 13 anos, 14 anos, em periferias, e aqueles meninos, aquelas meninas ali, eles têm como ídolos pessoas que estão à margem da lei, à margem da sociedade. Infelizmente. Isso, infelizmente, é, ou pode ser, a continuidade desse processo histórico que, repito, esmaga, massacra, mutila, mói, quebra corpos negros sistematicamente. Dado o recado, venham todos e todas fazer o meu curso de História da África e de Letramento Racial, aulas síncronas comigo. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Estamos juntos sempre. Deixa o like de vocês, compartilhem esse vídeo. Se der para hypar o vídeo aí, dá um hype aí, que é muito bom. Hotep, África no Centro.